Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós, muitas vezes, quando lemos as Escrituras e quando não temos entendimento, ao observarmos na leitura, nós pensamos que o Deus do Velho Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro. Mas Deus não é, ele não mudou. O Senhor não mudou, é o mesmo. E ele expressa em todos os ensinos a mesma coisa. O que a gente precisa entender é por que Deus nos chama e como ele nos chama para viver. Quando nós entendemos isso, nós vemos e observamos que se trata do mesmo Deus, da mesma maneira de agir e do mesmo falar. Quando nós lemos nas Escrituras, no Antigo Testamento, lá, por exemplo, em Isaías 58, do versículo 3 ao 10, a gente pode compreender o que de fato Deus deseja de nós. E isso está presente no Velho e no Novo Testamento, ou seja, na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Tudo que nós podemos ler e observar e nas Escrituras falam e afirmam é acerca do plano, do propósito de Deus desde o início, desde antes da criação, depois todo o processo que ele nos conduz à realidade que nós vivemos neste tempo de graça, para que Deus possa, nós tendo conhecimento, para que ele possa operar em nós, através de nós, revelando sua glória ao mundo, pois nós fomos criados para a glória e louvor do nome do Senhor. E se entendermos isso, fica mais fácil a jornada. Lá Isaías fala sobre isso, sobre a maneira de viver no capítulo 58. Diz assim, dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim, como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de sacos e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameace e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Que há diferente disto nos ensinos de Jesus, nos ensinos dos apóstolos? Nada. Nós somos chamados para andarmos, para vivermos segundo a justiça de Deus, para revelarmos seu reino, para manifestarmos suas virtudes, para revelarmos compaixão, misericórdia, graça, para manifestarmos o perdão de Deus, o seu amor neste mundo, andando como Cristo,
Por isso, ele nos, através de Cristo, da obra que Cristo realizou, isso que a gente precisa entender. A nossa salvação, a nossa reconciliação com Deus é pela graça. É a graça de Deus operando. Por meio do que Cristo fez naquela cruz, ele morreu para que nós recebêssemos o perdão, ressuscitou para que nós recebêssemos a justificação. Tendo recebido isso, sido alcançado por essa graça maravilhosa, nós nos arrependemos e nos submetemos a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Quando isto acontece, nós somos colocados na presença de Deus e apresentados de forma santa, inculpável e irrepreensível. E somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra. O que temos que fazer? Santificar o nosso proceder. Deixarmos de buscar os nossos interesses, buscarmos a nossa vontade, deixarmos de oprimirmos as pessoas, deixarmos de enganar, de sermos hipócritas, mentirosos, de sermos pessoas falsas. Nós precisamos deixar a nossa religiosidade. E assim, ao converter ao nosso Deus, nós precisamos abandonar tudo isso. Por quê? Porque isso se trata de uma maneira de pensar do mundo que não traduz, não revela e não manifesta o nosso Deus. Tendo este entendimento e tendo esta consciência, nós precisamos caminhar rumo à maturidade, à expressão de Cristo, expressão plena de Cristo. Toda a nossa jornada é para que alcancemos a plenitude de Cristo, isso é, nos despindo da natureza humana, possamos nos revestir de Cristo, santificando o nosso proceder. Nós nos santificamos para que Cristo seja visto em nós, e Cristo sendo visto em nós, é o Pai que nós revelamos. E assim, em tudo que fizermos, expressando as virtudes de Deus, andando segundo a sua justiça, andando na verdade, praticando obras que expressam e revelam o Senhor, nós possamos encher a terra com conhecimento da glória do Senhor. Cumprindo assim o nosso papel, apresentando a salvação de nosso Deus, revelando o seu reino e sua glória neste mundo. Por isso, o nosso Deus não mudou, é o mesmo Deus, que deseja que andemos segundo a justiça, que pratiquemos obras que expressam as suas virtudes, que revelam o seu amor e manifesta a sua salvação neste mundo. Que a gente possa ter este entendimento, pois quando assim agimos, ele nos responde, pois andamos de forma alinhada à sua vontade, nos submetendo ao nosso chamado, para andarmos de modo digno desta vocação, revelando o reino e a glória do Senhor neste mundo. Que a gente possa ter este entendimento e caminhar na direção que expressa, revela e manifesta a glória do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.